Boa tarde, amiga. Boa tarde, amiga. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês também? Hoje estamos aqui em mais um podcast, num ambiente diferente hoje. Não estamos com a nossa mesa de café posta hoje aqui, porém, vamos tomar um cafezinho depois. Sim. Então já fica a dica, amiga. Convido uma amiga para ir tomar um café numa cafeteria diferente. Em Bauru tem tantas tão boas, eu acho que na sua cidade também deve ter. Então hoje é proposital. Nós não montamos a mesa aqui porque depois nós vamos ter um tempinho no café, né, amiga? Nós vamos passear. Aqui também é muito bom fazer um passeio em um lugar diferente, tomar um café diferente. Isso faz bem, faz parte, tanto com amigas quanto em família. Fica a dica para você dessa vez. E temos novidades? Quem ficou curioso aí? Eu estou esperando, né? Porque, eu postei no azul, né? Eu acho que aquele menino, coloquei azul. E o Senhor nos agraciou. Meu mundo agora vai ficar azul. Azul! Veio o Gael tá no forninho para a glória de Deus. Então, gratidão ao Senhor. Deus abençoe grandemente. E esse mundo azul vai vir com muito. Preciso de umas dicas, né? Porque depois de mãe de duas meninas, eu tô meio perdida. Você vai vendo as coisas de menina mais básicas. A mãe tem aquele toque dela, nunca fica perdida. Ela fala assim, meu Deus, será que eu vou saber educar o menino? Meu Deus, mas estamos aí, para todos os desafios, né? Se o Senhor confiou, é porque nós estamos aptas a seguir em frente. E logo vai ter um nenenzinho com a Vai, gente, nas né? nossas filmagens, tomando papinha. É isso. E aí, você tem gostado do nosso retorno, nosso bate-papo? Espero que tenha sido edificante os assuntos que nós estamos trazendo aqui sobre o podcast, né, amiga? Isso, não esquece, gente, compartilhar, porque está sendo bênção. O pessoal chega pra gente, fala, que palavra abençoada, foi muito edificante, né? Foi muito bom. Então não esquece de compartilhar a palavra, vai estar alcançando vidas, né? A gente está falando de vidas. E não esquece de ativar o sininho, que a hora que tiver, pode ir novo, vai estar tocando aí para você, tá vendo, tá bom? É isso aí. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito e é um tema bem complexo. Ele aborda, na realidade, o batismo, né? O simbolismo do batismo. Nós não queremos aqui entrar em questões, cada religião tem a sua forma de seguir, nós não estamos para debater isso. Nós queremos só trazer um entendimento da importância do batismo e o porquê que fazemos dessa forma, né? Qual é a intenção do batismo mediante a palavra. Na realidade, né, o tema que nós vamos usar para o nosso bate-papo está lá em João 14,6, que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É um versículo chave, muito conhecido por muitas pessoas, né? É Jesus dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E para que nós tenhamos acesso ao Pai, nós temos que ir através dele. E aí gera aquela pergunta: como eu vou, através de Jesus, ter acesso ao Pai? Né? Como que eu vou para Deus através de Jesus? Quais são os passos que nós precisamos seguir para tomar posse e consciência disso? É o fundamento de tudo. Nós estávamos falando aí sobre recomeço, né? Nós falamos aí sobre reconstrução, então sobre Neemias, a reconstrução do templo, a reconstrução, os passos para a gente iniciar um novo ano. E aí, para completar o que nós já falamos nos nossos encontros anteriores, esse versículo vem casar, porque não tem como a gente reconstruir algo se nós não reconstruirmos também internamente a nossa vida com Deus. Nascer de novo. É um nascer de novo. Então, né? Lembra lá na passagem de Neemias? Ele cuidou do templo físico, depois ele veio organizando todas as situações, colocando cada um no seu lugar, colocando o espiritual, voltaram a entender, a ler naquela época, a orar e a entender os mandamentos do Senhor. Então, é tudo interligado. E é bom também de vocês saberem
É muito importante, porque você nem, com esse passaporte, se você não tiver, você nem consegue ir. Ó, olha a grandeza do exemplo, né? Você não consegue ir. Então, você tendo o passaporte, você consegue ir. Mas a salvação em si é diariamente, né? É todo dia. Existem aí alguns passos para isso, né? O primeiro é identificar. Identificar o que, amiga? Primeiro, reconhecer que nós não somos nada sem Jesus. Reconhecer que nós já somos falhos, pecadores, que nós carecemos da graça do Senhor. Nós não temos, a Patrícia em si não tem nada de bom para oferecer, porque eu também erro, eu também tenho sentimentos de ira, eu também me frustro, eu também decepciono. Às vezes você pode pôr uma expectativa em mim que eu não vou corresponder, né? Nós somos seres humanos, nós somos falhos. A partir do momento que o pecado entrou através da atitude de Adão e Eva, todos nós, veio já encravado no nosso DNA o pecado. Então, o primeiro passo para a gente nascer de novo é reconhecer que nós somos falhos, que nós somos pecadores. E aí reconhecer a grandeza do Senhor, o quanto Ele é majestoso, o quanto Ele foi generoso, porque, como a Bíblia diz, por um só homem entrou o pecado, mas por um só homem esse pecado foi abatido, muito forte, que é Jesus. Através de Jesus, nós tivemos direito à adoção como filhos. Por isso a graça. A graça nada mais é do que Jesus, porque lá atrás, para você entender um pouquinho na história da Bíblia, a promessa foi feita para o povo de Israel, os descendentes de Jacó. Era um povo específico. Então a promessa das bonanças, de guardar, era para o povo de Israel. Quem estava fora era considerado gentil, opositor, e era exterminado, né? Tanto que lá nas regras, se você ler o Antigo Testamento, não podia casar com pessoas, né, dar-se em casamento com pessoas que fossem fora da descendência de Israel. Quando Jesus veio, o véu do templo se rasgou e ele acabou com essa diferença. Ele nos comprou por preço de sangue. Então, a partir de Jesus, nós que não somos da descendência de Abraão, nós temos o direito à salvação. Que amor, né? Que amor. Nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus, a partir do sacrifício vivo de Jesus. Essa é a graça que foi estabelecida sobre nós. Todos têm livre acesso ao Pai e somos filhos de adoção. Mesmo nós não sendo judeus, da descendência judaica, nós temos o direito a ter Jesus. E aí, esses são os passos para a gente oficializar que nós somos filhos. Identificar que somos pecadores, reconhecer a majestade de Jesus, reconhecer que Ele é único e soberano e suficiente nas nossas vidas. E o único caminho. E o único caminho que nos leva à salvação. E aí tomar posse disso. Tomar posse pela fé da vida eterna. Nos apropriarmos mesmo do que foi nos concedido através de Jesus. E seguir sendo uma nova criatura nele. Como é ser uma nova criatura nele? A partir do momento que a gente reconhece isso e convidamos Jesus para habitar em nós, nós abrimos mão do velho homem, abrimos mãos das práticas passadas e passamos a praticar aquilo que a Bíblia nos ensina. Eu penso assim, né? Como ninguém é perfeito, o único perfeito é Deus, a gente tenta, né? Com a graça, né? Com a ajuda do Espírito Santo, errar menos. Errar menos. Não que a gente não vai errar, porque ninguém vai ser perfeito. Ninguém é perfeito, mas errar menos. Isso, tentar, com a ajuda dele, né? A gente tenta errar bem e agradar a Ele. Como que a gente agrada a Ele? Seguindo os mandamentos. Ele deixou lá os 10 mandamentos, que é a nossa cartilha, e depois esses 10 mandamentos se resumem em 2, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que vai resumir todos os 10 mandamentos. Porque se eu amo a Vanessa como eu amo a mim, eu
amar o próximo como a si mesmo, já Está se acabando dentro das famílias. Porque você vai querer que um pai, uma mãe sua, morra através de homens, e você, as pessoas estão fazendo isso, que falta de amor. Então, vê isso, né? Então, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, porque quando a gente tem o temor e o amor a Deus, a gente não faz o que vai desagradar o Senhor. E quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, a gente também não vai tentar nada contra o nosso próximo. Nós vamos querer que seja recíproco. Num casamento, por exemplo, o seu cônjuge, ele não é seu inimigo, ele é você, porque a palavra diz que são um. Então, da mesma forma, eu tenho que me ver no meu cônjuge. E hoje tem tantas brigas no relacionamento, vira ódio, vira inimigo. Mas você já parou para pensar que é uma só carne? Ou seja, eu estou no meu cônjuge e ele está em mim. Se eu estou, quando Deus vai olhar para você, ele não vê você, ele vê você e o seu cônjuge. Ele olha para os dois. Se você está difamando, maltratando, é como se você estivesse maltratando a si próprio. Né? Mas esse entendimento vem depois de muita maturidade. É complexo, né, amiga? É difícil. Mas a gente vai caminhando com o Senhor. Né? Então, seguimos. E aí o terceiro passo, quando a gente entende tudo isso, né, que somos pobre e pecador, que precisamos da graça do Senhor, quando a gente entende, então aí nós temos que confessar Jesus. Primeiro a gente confessa na igreja, nos apelos, a gente reconhece para nós mesmos que nós precisamos dele. E depois dessa confissão, a gente faz a confissão verbal, a gente faz a confissão pública, que é aí que entra o batismo. Nessa confissão pública, né, por que o batismo por imersão, que é o que nós defendemos? Primeiro que a palavra batismo, que vem lá de trás, ela significa imersão, ok? Segundo que é um simbolismo, né? O batismo é um simbolismo. Quando nós descemos as águas, nós estamos representando que estamos morrendo com Cristo. O velho homem está sendo ali submerso, ele está sendo enterrado. E quando nós levantamos, é como se nós estivéssemos ressuscitando com ele. Então, uma nova Patrícia nasceu ali, daquele simbolismo, que é a nova Patrícia que vai buscar a Deus, que vai respeitar os mandamentos, que vai buscar a Bíblia, que vai buscar orar mais, entender mais, ouvir mais, que vai deixar as práticas que não condiz mais com a palavra. E essa confissão pública, olha para você ver, gente. Quando você vai casar, faz das entradas proféticas. Aí você certo, já foi levado, tudo que vai fazer, né? Os votos. Não sai no edital ali, é público, né? É como se fosse isto, né? O batismo. Aí você está confessando publicamente diante dos homens e de Deus, que você agora, a partir de agora, você passa a ser uma nova criatura. Em Mateus 10, 32 e 33 fala sobre isso. 32. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante do meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Isso é Jesus, o próprio Jesus falando lá em Mateus. Ok? Temos também, Mateus 28, 19. Vamos lá, para vocês verem que é bíblico isso que nós estamos falando. 28, 19 diz assim, portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é uma ordenança. O batismo faz parte, ele vai concluir aquilo que o Senhor colocou e comissionou para as nossas vidas, ok? E aí o porquê, né? Muita gente às vezes pergunta por que a gente não batiza criança, como é uma prática de algumas religiões, que nós não estamos aqui para discutir o fundamento de qualquer que seja a religião. Nós só estamos aqui hoje nesse bate-papo, né, amiga?
estamos aqui para condenar qualquer outra denominação que faça de outra forma. Cada um tem seus fundamentos, tá? E diz aqui em Marcos: aquele que crer e for batizado será salvo, todavia quem não crer será condenado. Então o batismo, ele faz parte desse movimento de Jesus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus, ele não tinha necessidade de ser batizado, né? Porque ele era santo, né? Mas o que ele fez? Ele fez fazer batismo, o simbolismo. Ele batizou para deixar um exemplo mesmo. Não ser seguido, né? Assim como a vida dele é um exemplo, né? Porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele separava todos os dias. Se você pegar a Bíblia, a trajetória de Jesus, ele se afastava dos discípulos. Para quê? Para falar com o Pai, para ouvir. Mesmo ali no momento da crucificação, que eu acredito que tenha sido o momento mais difícil de Jesus, ele ora a Deus e ele ainda pede que, se for possível, afasta de mim esse cálice. Então, isso nos mostra que não é proibido nós orarmos ao Senhor e pedir para que Ele diminua o nosso sofrimento, a nossa dificuldade, a prova que nós estamos passando. Mas, se for da vontade do Pai, essa é a grande diferença, né? E quando o Senhor ele derrama a vontade dele sobre as nossas vidas, muitas vezes isso é motivo para que a gente desanime, para que a gente desista, para que a gente não acredite mais que o Senhor é conosco ou que Ele nos ama. Mas quando a gente olha para Jesus, o sacrifício que Ele fez por mim e por você, o que nós passamos ainda nessa terra é pequeno, perto de tudo aquilo que Ele passou. Entende? O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos dificuldades, aflições, né? Nós não somos dessa terra, nós estamos aqui de passagem. E quantas pessoas, né, depois da pandemia, eu sempre friso isso, porque quantas pessoas, amiga, estão amarguradas, estão sem sentir a presença de Deus, estão revoltadas com Deus. A revolta, né? A revolta, porque perdeu um ente querido, porque perdeu alguém próximo, né, na pandemia, que foi devastadora. E nós não entendemos, mas a palavra diz que nós temos um tempo determinado nessa terra, né? E também diz a palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Nossa, Paty, mas uma perca, né? Nós não entendemos, mas fato é que nós não somos daqui. E esse dia vai chegar para todos nós. E glória a Deus para quem foi em Deus, para quem hoje está no descanso, esperando se encontrar nos braços do Pai. Pior é aqueles que estão indo sem a graça, sem a salvação, né? Aqueles que a gente perde, que não tiveram a oportunidade de se render aos pés do Senhor. Então, esse é um assunto que eu adoro conversar sobre ele, ensinar sobre ele, meditar, porque é complexo, né? A gente seguir, a gente obedecer, cada um tem o seu ponto de vista em relação ao batismo, cada um pratica de uma forma, mas a palavra ela é bem clara, ela completa a passagem que diz que o Senhor, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos que ter esses passos de rendição. E é impossível você ter uma caminhada com Jesus e não ter uma mudança, amiga. Quando nós realmente nos encontramos com Jesus, não preciso só de alguém para me orientar na terra. Ele usa pessoas, o pastor, o amigo, mas o próprio Espírito Santo muda a nossa forma de se vestir, muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar. Porque o amor, né, constante. O amor constante. E o Espírito Santo vivendo dentro de você, ele que vai te conduzir. Às vezes você põe uma roupa, não sentiu bem, você fala, é que eu engordei. Não, é o Espírito Santo voltando no seu coração. Entende? Às vezes você falou alguma coisa no calor da emoção, na sua casa, com os filhos ou com o marido. Sabe quando vem aquele arrependimento que chega a doer na alma? É o Espírito Santo nos constrangendo, nos trazendo à memória aquilo que nós precisamos moldar, mudar, nos ensinando. Então isso faz parte, é uma
né? Por isso que eu fico assim quando eu vejo alguém que não teve mudança, porque hoje nós estamos vivendo um tempo, as igrejas estão cheias, mas ao mesmo tempo as pessoas estão vazias. Amiga, isso em minhas orações, Deus vem falando muito comigo sobre isso mesmo, sabe? Muitas pessoas querem títulos, sabe? Então, isso vem, sabe? Ou é modinha, hoje ser cristão é moda. Porque cantar, louvor, sabe? E moda. Muito além disso. Não, Jesus não é moda, ou simplesmente. E ele é simples. É simples, né? Não precisa de títulos, né? Não precisa. Porque ele é todo poderoso, grandioso, né? Alfa, ômega, começo e fim, ele é tudo, viu? E nós precisamos ter ele na nossa vida, na nossa caminhada, como nosso alicerce, como a nossa direção. É até engraçado porque eu procuro sempre ensinar isso em casa. Tudo que eu vou fazer, primeiro eu coloco em Deus em oração. Desde coisas pequenas como uma viagem que eu tenha vontade de fazer, um carro que a gente vai trocar, uma casa que a gente vai mudar, tudo, um trabalho, um ministério, tudo eu peço direção. E eu tenho ensinado isso às minhas filhas, né? E foi tão intenso que na minha gravidez, as minhas filhas, a Duda principalmente, a Manu também, mas a Duda, ela queria muito um irmão. Ela queria um irmão menino. E quando eu descobri a gravidez, ela dizia, não mãe, eu pedi um irmão para Jesus. Então ele vai me dar um irmão. E aí, né, e eu, não filha, amém, mas às vezes isso não é o propósito do Senhor para as nossas vidas, né? E eu dizendo para ela, tentando trabalhar, porque a gente não sabia ali se realmente viria o Gael. E aí, depois que revelou tudo, ela disse assim, mãe, Jesus ouviu a minha oração e Ele me deu de presente um irmão. E eu disse, sim filha, Jesus ouviu. E aí eu entrei na explicação, pessoal, dessa vez Ele ouviu porque o seu desejo estava alinhado com o desejo de Deus. Porque às vezes a gente pede, mas o nosso desejo não está alinhado com o propósito dele para a nossa vida. Eu penso também assim, quando a gente vai para Deus, a gente tem um livre-arbítrio até você ir. Você vai escolher que caminho você vai tomar, você vai escolher. Até aí você tem sua vida. Mas depois, após isso, a hora que você escolhe a vida com Deus, você perde. Sabe por quê? Porque quem comanda é Ele, não você. E é essa consciência que nós temos que ter. E eu fiquei feliz porque ela teve a primeira experiência de uma resposta de Deus, mas eu também trabalhei nela, filha, porque a vontade de Deus estava alinhada com a sua. Porque se a vontade de Deus fosse uma irmã, Ele teria dado uma irmã e não teria respondido dessa forma a sua oração. Então, a vontade de Deus, ela precisa estar alinhada com a nossa. Mas essa sensibilidade a gente só tem, isso acontece nas percas. Às vezes a nossa vontade é que o nosso ente querido permaneça anos ainda conosco, mas às vezes é o não de Deus. A gente tem que ter essa maturidade. Quando a gente caminha com Deus, a gente tem que ter essa maturidade, porque Ele vai fazer tudo, Ele é Pai. Então Ele vai fazer tudo que é bom, perfeito, agradável para a sua vida, né? Que pai que vai querer, que dá uma coisa errada ou que não é muito bom? Você vai querer o melhor. Vocês que são pais sabem, é só o melhor, né? Então, que bate-papo gostoso, né, amiga? Acho que a gente ficaria aqui horas falando sobre isso. Puxa muitos leques esse assunto, é muito profundo e também é muito complexo, né? Porque a gente pode aqui conversar sobre isso, mas cada um de você, cada um de nós, temos que descobrir como encontrar esse caminho em Deus. Como se posicionar em Deus para viver isso de verdade, de corpo, alma e espírito. Que Deus nos deixou, né? E encontrar o caminho para seguir verdadeiramente com Jesus, para não ser só uma fachada, para participar dessa reconstrução interna e genuína e começar de novo, mas começar da forma certa, né? Então é um assunto bem profundo, né, amiga? Que delícia
Eu ficaria aqui horas. Bom, nós vamos estender para o nosso café, né? Com certeza, né? Depois a gente coloca umas fotinhos lá no Instagram do nosso café, onde nós vamos tomar um café juntas hoje, né, amiga? Porque a nossa mesa nós não montamos, temos um ambiente diferente hoje, mas sábado que vem a gente já volta no nosso cantinho com a nossa mesa, né, amiga? Para a glória de Deus, com um tema maravilhoso. Não deixe de compartilhar. Se você tem algum tema que você gostaria de entender, de aprender, de se aprofundar, compartilhe conosco que a gente vai estar estudando a respeito e a gente traz em forma de bate-papo. É isso. E não esquece, tá? De compartilhar com os amigos. É isso. É tremendo. A nossa meta é atingir mais seguidores. Quanto mais seguidores, Mais vidas. mais a palavra de Deus vai estar chegando, mais a paz do Senhor vai estar chegando em cada casa, em cada coração. Vamos fazer o ID. É isso. Deus abençoe. Até sábado que vem. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês.